Com a reforma tributária, nós vamos ter um cenário desse imposto por fora. Então, eu vou ter um preço de venda. Esse preço de venda, ele vai ter o destaque paralelo por fora do quanto de tributo que nós vamos pagar sobre essa operação aqui em si. Então, o que é que a gente vai perceber? Dos R$ 5, vamos considerar que eu tenho aí 20% de ICMS, eu vou ter PIS e COFINS, certo? Então, para fins aqui de arredondamento didático, a água mesmo é 3,50, 1,50 é imposto. O que é que vai acontecer? Eu vou ver agora, não que a água eu comprei por 5, eu paguei 5, mas a água é 3,50 e o imposto é 1,50. Então a gente vai ter sim que ter uma necessidade, nós vamos ter uma necessidade, né, ajustando aí a fala, de visualizar a coisa nesse novo formato.